Estamos nesse primeiro mês do ano e estamos tomando esse mês aqui, na verdade vai ser até o 1º de fevereiro, para não seguir uma série específica. Em fevereiro, né, na segunda semana de fevereiro, nós vamos retomar aí Josué, mas estamos aproveitando essas primeiras semanas do ano para pensar naquelas coisas que realmente são importantes para a nossa vida, e elas são atemporais. Gostei de uma frase, uma pergunta que o Vinícius fez na semana passada, de cabeça não me lembro, mas ele falou: daqui a 1 ano nós vamos estar aqui, né? E vamos nos perguntar o que fizemos, né? O que a gente conseguiu, o que a gente não conseguiu. Mas existem algumas coisas que são eternas. Então, na primeira semana, nós vimos da batalha de cada dia. Isso não muda, 26 vai ser igual ao 25. Nós vamos continuar tendo uma batalha espiritual, que por mais que a gente não queira entender, você pode ver através de muitas coisas, através de reações de pessoas. Como essa pessoa pode reagir assim, né? Existe uma batalha espiritual que é importante a gente saber que existe. Semana passada o Vinícius trouxe uma palavra sobre identidade, eu achei muito boa, graças a Deus por isso. Fui bastante abençoado de escutar, não estava aqui, graças a Deus por isso, uma semaninha na praia aí, com o convite que a gente recebeu dos irmãos aí, Isabel e Enéas, né? A gente estava na casa da família da Isabel, foi muito bom, mas pude ouvir depois, assistir, e foi muito edificante. E o nosso tema hoje vai ser mais ou menos na mesma linha, eu estou chamando aqui guardados no coração. Antes de explicar muito o que isso significa, eu fiquei pensando numa coisa, aí lembrei, né? Falei assim, quando você era pequena, você lembra de... Você costumava reclamar muito da dureza do teu pai e da tua mãe? Não? A Ana disse que não. Nem um pouquinho? Quem costumava pegar mais o seu pé, teu pai ou tua mãe? Existiam algumas regras na sua casa que você não concordava, mas tinha que seguir? E você consegue lembrar de alguma bronca histórica que você levou assim, que doeu muito ou que irritou muito, mas que quando você virou gente grande, você olhou para trás e falou, estava certo? Eu sempre lembro, eu sei que eu já contei aqui, eu levei uma única chinelada do meu pai. E é interessante, eu tinha uns 3 anos de idade, mais ou menos. E eu fico pensando no Theo, assim, um pouquinho, quase o dobro da idade do Theo, né? O Theo está com 1 ano e 8 meses, mas uns 3 anos, mais ou menos, eu lembro do meu pai vendo televisão, e naquele tempo não tinha controle remoto, tinha aquele seletor lá, né? Ele punha, ele estava assistindo alguma coisa, eu ia lá, mudava. Ele ia, punha no canal, e eu ia lá, mudava, até uma hora ele falou, você vai apanhar. E eu teimei, fui lá, mudei. E aí ele me deu uma chinelada com gosto. Uma chinelada com gosto, eu lembro que chorei e tal, tudo bem. Mas eu lembro até hoje que aquela chinelada foi justa. Eu mereci aquela chinelada, né? Então eu posso dizer que meu pai foi justo nesse sentido. Eu sei que nós somos humanos e tudo mais, e toda regra tem sua exceção, mas eu diria que todo pai e toda mãe, em geral, vou colocar assim, quer o bem do seu filho, quer o bem dos seus filhos, né? E toma atitudes e põe regras justamente para disciplinar, para formar o caráter. Então, se você está aqui hoje, você é algo que foi resultado das disciplinas que você aprendeu em casa, das regras, dos valores e tal. E a minha experiência me mostra, né, que os pais e mães que são mais bem-sucedidos nessa caminhada são aqueles que trabalharam
tentaram ensinar aos seus filhos mais princípios e valores do que comportamento, né? Comportamento bom, você é louvado. Comportamento mau, leva chinelada, que nem meu pai me deu. Né? Mas, e é interessante pensar, né? Eu fico pensando que Deus também é assim com a gente. Como um pai amoroso, Ele também estabelece regras, justamente para nos educar, para nos criar, para nos fazer andar da forma certa. E Ele trabalha mais com valores e com princípios para formar realmente o nosso caráter. Aquelas coisas que o Vinícius falou tão bem a semana passada, para que a gente possa ter uma identidade e um propósito. E não sei se você concorda comigo que essas coisas são importantes, né? Por isso é importante pensar que Deus, Ele não educa exigindo obediência. Ele educa transformando o coração. É assim que Deus trabalha. E interessante que mesmo assim tem pessoas que vêm e somem. Tem pessoas que, tudo bem, saem daqui e vão para outra igreja, e é do jogo, é normal, é da vida. Mas tem algumas pessoas realmente que se afastam e é como se abandonassem a fé, e alegando que Deus exige demais, algumas vezes sem entregar as bênçãos ou a resposta que a gente espera. E eu acho que a pergunta válida a se fazer, nesse sentido, é essa que está aí. Será que em algum dia conseguiram entender de onde vem a força para obedecer a Cristo? A gente pode, nesse começo de ano, pegar a própria palavra de Deus, que é viva, santa, eficaz, pronta e apta a dividir entre juntas e medula, né, que fala a palavra, entre alma e espírito. É nesse sentido que o Otávio estava falando de dividir, né? Ele falou no bom sentido, né? É exatamente nesse sentido. E a gente pode pegar aqui, ler uma passagem aqui e falar, então façam isso, façam isso. Mas como fazer? Como fazer? Fazer na nossa força? Fazer para obedecer? Porque senão a gente vai perder o céu? Deixa eu contar uma coisa para vocês, e aí é uma boa notícia. Não é assim que Deus trabalha, né? Ele não tira o céu da gente, Ele não tira a nossa salvação, porque qualquer coisa errada que Ele faça, que a gente faça. Isso que a palavra quer nos ensinar. Você gostaria de entender como isso funciona? Gostaria de usufruir dessa força espiritual, essa força que vem do alto, que a gente pode querer agarrar de qualquer forma, como muitas vezes eu quis. Eu olhava para o meu pai, e meu pai era um homem de poucas palavras. Eu sabia que ele me amava, mas algumas vezes eu precisava ter escutado dele isso, e eu não me lembro de nunca ter escutado da boca dele isso. E então, muitas vezes eu me peguei fazendo coisas para agradar ele, para ver se ele me aprovava de alguma maneira. Depois que ele faleceu, e foi muito cedo isso, eu tinha só 12 anos, eu pude entender muitas coisas que ele fez por mim, por amor, puro amor. Ele se sacrificou, eu tinha bronquite, ele comprou o título de um clube para eu poder fazer judô, natação, todas essas coisas, e ele não podia, ele não tinha condição financeira adequada para aquilo. Não foi fácil para ele, foi um sacrifício, mas eu não sabia. Algumas vezes a gente é assim também com Deus, a gente é assim também com o sacrifício que Jesus fez por nós na cruz. A gente não sentiu dor nenhuma, e é tão fácil o convite do Evangelho, fala, venham, aceitem, basta crer em Jesus, basta crer no que Ele fez, e é de graça. E quando as coisas são de graça, parece que elas têm pouco valor para nós também. Eu queria trazer nesse terceiro domingo do ano, pelo menos essa terceira
mensagem do ano, um valor que também é eterno, alguma coisa que Jesus deixou para nós. Por isso a gente está chamando guardados no coração e não fazer por obediência. No início desse ano, vale a pena a gente tratar disso. E essa daqui é um texto que você pode falar, lá vem de novo. Ainda mais que a Aliança gosta muito desse texto, porque a aliança cristã é missionária, né? Então ama esse texto aqui. E eu pus ali já grifadinho todas aquelas, digamos, ordens que Jesus deixou, as orientações que Jesus deixou. Então, vou ler o texto aqui, para a gente poder usufruir um pouquinho. Fala assim: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Amém? Mateus 28, 18 a 20. Esse texto contém as últimas orientações de Jesus a seus discípulos, mais diretos naquele momento, mas com certeza a todos os seus discípulos de todas as gerações. E contém também a mais rica promessa, a de estar conosco todos os dias. Isso não tem preço. Isso não tem preço. Jesus está conosco. Jesus está com você. Não importa o que você esteja fazendo. É bom você saber que você não está só. Amém? Isso é uma coisa importante. Mas eu não queria voltar a falar dessas coisas que, como aliança, a gente fala sempre aqui. Eu queria me pegar justamente a essa parte ali. Ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eu estou pegando propositadamente essa versão que está ali, NAA, que é ali embaixo, né? É a Nova Almeida atualizada, que é igual a ARA, a Almeida Revista e Atualizada, porque ela traz esse termo, guardar. Guardar. Se você tem a sua NVI aí aberta, você for olhar, fala, ensinando-os a obedecer tudo que lhes tenho ordenado. Qual é a diferença entre guardar e obedecer? O guardar está certo. Esse negócio aqui, ele vai descendo, desculpa ficar mexendo sempre aqui, mas você vai falando, ele vai... Guardar é alguma coisa de dentro para fora. Você consegue entender isso? Quando você guarda no coração, você guarda aquilo que é valioso para você. Então parece que quando Jesus está falando com os seus discípulos, ele está falando, olha, ensina as pessoas a guardar no coração isso que eu passei para vocês. Isso é ser cristão. Amém? Então, isso é guardar. Em lugar de NVI, obedecer pode ser uma coisa de fora para dentro. É aquela coisa que eu fiz a partir daquele momento que meu pai me deu uma chinelada. Nunca mais eu botei a mão no seletor da televisão perto dele. Ficou muito claro para mim, né? E alguns podem pensar nos mandamentos, nos ensinamentos de Jesus assim, como uma coisa que, se a gente não obedecer, a gente vai perder a graça de Deus. Eu acho que nada mais longe do coração de Jesus esse entendimento. E por isso eu queria trazer para vocês. E para poder justificar esse meu entendimento, isso que eu estou afirmando para vocês, eu gostaria de utilizar 2 textos do Antigo Testamento. O primeiro deles é em Jeremias 31, 33, que diz assim, esta é a aliança, Jeremias 31, 33, se você quiser anotar, abrir na tua Bíblia. Jeremias é fácil, né? Porque é um livro bem grande assim do Antigo Testamento. Você roda, você acaba esbarrando nele. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel, depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e as escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Porei a minha lei no íntimo dele. Algumas versões falam, colocarei, imprimirei a lei na mente deles e colocarei também no seu coração. Interessante, quando a gente olha para Jeremias 31, 33 aqui, a gente vê
Não vê obediência por coerção, obedece, senão não fala disso aqui. Não fala de uma disciplina militar e nem cumprimento por medo. Nós temos aqui a transformação do coração que gera obediência voluntária. Lembra daquela história que eu contei uma vez? Imagina o filho pródigo, o café da manhã no dia seguinte do filho pródigo. Aquele negócio que você está ali, o filho pródigo voltando, foi abraçado pelo pai, foi recebido em casa, recebeu uma sandália nova, um anel, uma roupa limpinha, um banho, com toda certeza, um banho cheiroso, quente, voltando das suas andanças no mundo. E aí na manhã do dia seguinte ele está ali, tomando um cafezinho ali na beira do fogão, e aí o pai entra e fala: filho, tudo bem? Ô pai, tudo bem, graças a Deus, que bom estar de volta a casa. E aí o pai olha para ele e fala: filho, se eu te pedir uma coisa, você faz. Esse é o conceito aqui. Deus um dia prometeu. E o revolucionário disso daqui é que, antes de Jesus enviar seus discípulos ao mundo, da grande comissão que nós lemos aqui, Deus já havia prometido algo revolucionário, uma fé que não dependeria mais das tábuas de pedra da lei, mas dos corações. E mais uma vez me repetindo, eu tenho lembrado bastante disso, quando Jesus falou para a mulher samaritana na beira do poço ali, falou: vai chegar o dia e Deus vai querer aqueles adoradores que o adoram em espírito e em verdade, aqueles que têm a lei no coração, as regras de vida, entende isso? Gostaria que da próxima vez que você olhasse para a grande comissão, esse texto de novo, pudesse entender o coração de Deus e o coração de Jesus quando ele coloca aquela coisa ali, né? E um outro texto bem pequenininho é o Salmo 119, versículo 11. Ele vai se repetir em vários versículos, mas no versículo 11 diz assim: guardei no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Interessante, fala do íntimo, fala de alguma coisa profunda. O salmista nos mostra aqui que a palavra não é apenas aprendida, mas ela é acolhida. Quando a gente pega lá Jesus falando: olha, tem algumas coisas que Jesus fala, a gente vai passar por algumas delas, esse é o nosso objetivo, vai ser chegar lá, né? Mas quando ele fala: olha, quando você levar um tapa, o que fala? Que Jesus ensinou: vai para cima e esmurra o cara. Não, né? O que ele falou? Vira outra face. Vira outra face. Não é ensinamento fácil, mas existe vida nesse ensinamento. E existe salvação nesse ensinamento. E é mais ou menos isso. Quando a gente lê as coisas na palavra e ela abre. Eu não sei quanto a você, talvez porque eu esteja ficando mais velho, eu estou investindo mais tempo em algumas leituras, né? E leituras que eu tinha visto já tinha feito muitas vezes na vida, e tinha visto rapidinho. Tem que ler, né? Por obediência. Pastor falou, vou ler. Mas outra coisa é quando você fala: eu quero que o que eu leio aqui, não importa se é um versículo, se é um parágrafo, se é um capítulo, eu quero guardar ele no coração. E é interessante que quando você muda essa chave, Deus começa a falar com você a partir da leitura da palavra. Não sei se você já teve essa experiência. E essa experiência não tem preço. Não tem preço. Você lê uma passagem que você já leu 510 vezes, como eu costumo brincar, e aí de repente um dia você leu, parece que você nunca tinha lido. E é isso que Deus quer para a gente. Amém? Então, guardei no coração a tua palavra. Então, Salmo 119, 11, ele mostra o quê? Que a palavra não é apenas aprendida, ela é acolhida, que o guardar precede o obedecer. Se a gente tenta obedecer sem guardar, sem entender,
nós vamos fazer que nem um menininho que sabe que vai tomar pito se levantar no meio da aula. Nos bons tempos, né? Hoje parece que não é mais assim, né? O moleque não pode tomar pito, senão ele denuncia a professora, né? Mas nos tempos passados, se o menino, ele entendia o que ele tinha que obedecer, o comportamento. Mas nem sempre o valor entrava no coração dele, que se ele levantasse, ele ia atrapalhar a aula, né? Cris pode falar um pouco disso, que é monitora na escola, sabe como é que é essas coisas, né? Então, guardar precede obedecer. E o coração é o lugar dessa formação, dessa gestação e dessa transformação. Não adianta a gente querer ser transformado de fora para dentro. A transformação vem de quando Deus fala no nosso coração. E aí, de repente, você percebe que alguma coisa que você está fazendo há décadas está errado. E ele fala, e é interessante como ele fala, ele não vai falar, você está fazendo isso errado. Não. É sempre como um sopro suave. Fala, filho, está na hora de deixar isso. E assim ele fala conosco. Assim ele tem falado comigo. Quando a gente, né? Deus não começa exigindo obediência, como eu falei. Ele começa transformando o nosso coração. Por isso, aquela frase que eu queria destacar da grande comissão, de Mateus 28, 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado. Quando a gente faz a releitura desse texto, através de Jeremias 31 e do Salmo 119, nós podemos então afirmar que quando Jesus nos diz, ensinando-os a guardar, ele não está voltando àquela antiga lógica da lei externa, escrita nas pedras, mas está cumprindo a promessa de Jeremias. Um povo que guarda porque foi tocado e porque foi transformado. Então, ensinar a guardar, portanto, não é impor regras, mas formar verdadeiros discípulos. Aqueles que amam a Jesus em espírito e em verdade. Diante disso, a gente pode ter esse arremate nesse primeiro momento, que a grande comissão não forma soldados da fé, mas discípulos com o coração moldado pela palavra. Amém? Eu acho que é isso que Deus quer para mim e para você. Podemos repetir juntos aqui? A grande comissão não forma soldados da fé, mas discípulos com o coração moldado pela palavra. Amém. Então, a gente poderia ver um caminho natural aqui. Assim, a promessa de um novo coração, que a gente viu lá no Antigo Testamento, Deus preparando o coração dos cristãos, daqueles que viriam a crer em Cristo, de um novo coração, que está lá em Jeremias, está em Salmos e em tantos outros locais. Ezequiel, como o Vinícius trouxe semana passada. A segunda, a missão de formar discípulos com esse coração. Ou seja, não é qualquer discípulo. E eu já errei muito nisso. Você sabe. Talvez você também tenha errado igual. Algumas vezes, tudo que a gente quer é que uma pessoa levante a mão num culto. Mas e o coração dessa pessoa? Como ele está? Será que ele realmente é o discípulo que acolheu a palavra no seu coração? E o terceiro aqui é a obediência, como expressão de um coração transformado, em retribuição. E é justamente nesse terceiro ponto que eu queria trazer aqui, para a gente completar a nossa reflexão, 3 lições de Jesus sobre esse coração tocado e transformado. E eu estou chamando assim, um coração reconciliado, um coração orientado e um coração firmado. Esses 3 ensinamentos de Jesus saem do Sermão do Monte. E que é uma enciclopédia. É lição de vida para todos aqueles que quiserem aprender lições. Do que Jesus estava falando quando ele falou, ensine-os a guardar os meus ensinos, né? As minhas orientações. É disso que eu queria falar para vocês. Começando pelo primeiro, um coração reconciliado. Tem muitos. Eu peguei 3, não a esmo, lógico, peguei com um sentido, mas seria possível fazer uma série disso.
Mas nós vamos ver só 3 aqui, amém? Mateus 5, 23. Vamos fazer uma coisa antes? Eu não fiz, eu quero orar. Pai Santo, louvado seja o teu santo nome. Te agradecemos, ó Pai, por tudo que já aconteceu aqui, pelo louvor, pelas palavras do Otávio. Te pedimos, ó Pai, que nesse momento o Senhor abra o nosso coração, para que a gente possa aprender que nem todo ensino é uma regra que a gente tem que obedecer como se fôssemos soldadinhos de chumbo, ou temos que obedecer por medo da perda da nossa salvação, do nosso local no céu, no nosso lugar no céu. Eu sei que isso não estava no coração de Jesus, não está no teu, Pai. Por isso, nos dá esse entendimento mais aberto de por que Jesus trouxe esses pontos e o que ele esperava que nós captássemos realmente e acolhêssemos no nosso coração. Faz isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Um coração reconciliado. Versículo 23 do capítulo 5 de Mateus diz assim: portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. Posso ouvir um amém? Preciso repetir? Preciso explicar? Por que será que Jesus trouxe isso? Interessante, porque Jesus estava falando para alguém. É óbvio que Jesus estava falando isso muito no começo do ministério dele. A gente não sabe, né? Se vocês viram lá no The Chosen, eles colocaram esse Sermão do Monte mais para frente um pouco, né? A gente não sabe exatamente. No Evangelho de Mateus está logo no começo. Tinha de todo tipo de gente escutando Jesus, mas Jesus estava falando para gente como a gente que queria escutar o que ele esperava do coração dessas pessoas. E a essas pessoas que ele fala justamente isso. Um coração reconciliado com Deus busca reconciliação com o seu próximo. Eu vou pôr aqui um pequeno versículo, Romanos 1, que diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Se nós temos paz com Deus, como é que a gente vai viver em guerra? Como é que a gente vai permitir que um irmão ou qualquer outra pessoa, a gente fique... não posso estar no mesmo ambiente com essa pessoa, né? Então, talvez é porque, como eu disse no começo, falta algum entendimento da nossa parte de onde vem essa força. Porque, vamos combinar, você gosta de todo mundo? Não conta para o pastor, eu não gosto. Tem pessoas que não gostam. Sim ou não? Mas o que Jesus fala? O que a palavra fala? O que o mandamento fala? O Otávio falou hoje, né? Quando perguntaram para Jesus, ele falou: qual é o primeiro mandamento? Mas amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua alma, todo o teu entendimento, toda a tua força. Amém. E o segundo, tão importante quanto esse, é amar o seu próximo como a si mesmo. Então, amar ao meu próximo não tem nada a ver com o meu sentimento. Entende isso? Não tem nada a ver com o meu sentimento. Amar é uma decisão. Por isso é um mandamento. Porque senão não faria sentido. Ah, Deus, então transforma meu coraçãozinho emotivo. Eu quero sentir o amor. Meu amigo, ame que você vai amar. Dura a palavra, mas é isso. Porque senão não seria um mandamento. Então, quando Jesus chega aqui e fala: portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar, e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, normalmente porque se pisou na bola, sei lá, ou porque você usa bigode e ele não gosta, se é branco e ele não gosta de branco, se é preto ele não gosta de preto, sei lá.
Qualquer coisa, você não sabe, né? Mas você sente isso, vai atrás, tenta resolver. Algumas vezes eu já tentei, não consegui, mas em Deus, eu estou fazendo esse propósito. Fiz quando eu estava preparando isso daqui. Eu não vou deixar mais passar tempo, empurrar com a barriga coisas sem resolver. Porque Paulo vai falar, no texto que o Vinícius trouxe semana passada, no capítulo 2 Coríntios 5, um pouquinho mais para frente, vai falar que nós somos ministros da reconciliação. Como é que eu posso ser ministro da reconciliação se eu não me reconcilio? Se eu me dou ao luxo de ter alguém que eu não gosto? Ainda mais dentro da igreja. Né? Então, essa palavra é muito legal. Um coração reconciliado com Deus busca a reconciliação com o seu próximo. E a reconciliação revela um coração que foi alcançado pela graça. Mais uma vez, é o coração do filho pródigo com o cafezinho na mão, quando o pai fala: filho, faz isso. Ama teu irmão. Vai lá conversar com teu irmão, que ele ficou triste com você. Você voltou, ele achou que você gastou todo o dinheiro aí com as raparigas aí e tal, né? Vai lá, dá uma... É isso que Deus está falando para nós. Vai lá, conversa. Ganha teu irmão. Se reconcilia com ele. Pode ser que você vai até... Mas o que é que eu te fiz? A pessoa fala: aquele dia você me chamou de bisteca, sei lá, né? Você fala: meu Deus, quando foi? Aí você lembra que, cara, me perdoa, sei lá onde eu estava com a cabeça, me perdoa. Vamos voltar a ser felizes? Vamos voltar a ter paz, como o Senhor nos ensinou? Amém? Acho que é isso que está aqui. A graça recebida gera vontade de oferecer essa graça. Deus não quer a nossa performance religiosa. E esse texto fala muito, não adianta a gente vir aqui cantar com as mãos para cima, falar em línguas, profetizar, fazer o escambau a 4, se a gente tem um monte de inimigo dentro da igreja. Né? Acho que disso que se trata. Então, qual é a conclusão que a gente pode tirar disso aqui? A reconciliação não compra o favor de Deus. Não é que a gente precisa fazer isso para obedecer, mas ela revela que já fomos alcançados por Ele. Quando nós já fomos alcançados com Ele, vamos viver como se realmente fôssemos portadores dessa graça com o nosso próximo. Eu falei que não ia mais falar amém, mas amém? O próxima lição, um coração orientado. E essa também é muito importante, talvez mais profunda. No capítulo 6, versículo 21, tem uma frase que a gente costuma ler como se tivesse na boleia de um caminhão ou num adesivo. Mas ela é muito profunda, muito profunda. De uma certa forma, dentro daquilo que o Otávio falou do livro que ele está lendo. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. O coração segue aquilo que a gente valoriza. Já percebeu isso? O coração segue o tesouro, sempre. Não importa o que seja. Se você entesoura alguma coisa, se você valoriza alguma coisa, vai ser. Ou você vai só jogar bola, ou você vai só namorar, ou você vai amar seu filho tanto que o resto do mundo acabou e você vai ficar só com ele. Estou vendo um avô babão ali, babando na neta, mas essa é outra história, certo? Uma neta lindinha, né? Mas tudo bem. São coisas que a gente precisa tomar cuidado. E é disso que está falando aqui. Por isso, Deus aqui, Jesus, nesse texto, ele traz 2 atitudes dignas de atenção que revelam o que pode estar ocupando o nosso coração. O que nós valorizamos mais do que a fé e o que nós, de repente, cobiçamos. Ele, antes do versículo 21, versículos 19 e 20, ele fala assim, acho que é bem legível, né? Fala assim: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Tem pessoas que começam a investir e aquilo vira...
Eu até compartilhei com alguns queridos aqui meus, que eu aprendi tudo errado esse negócio de investimento e poupança, eu confesso a vocês. Eu acho que eu faltei nessa aula na faculdade que eu fiz, né? Tomei algumas atitudes, investi em algumas coisas que, no fundo, minaram minha condição financeira, ao invés de fazer ela ter estabilidade. É outra coisa, né? Mas, se, por exemplo, uma pessoa começa a investir e aquilo vira um ídolo na vida dele, o cara começa a comer só pão seco para economizar manteiga, porque dá para comprar mais uma ação e também está errado, não é? Porque, de repente, tudo que você tem dá uma crise econômica, vai tudo embora e você fica sem nada. Então, o que valorizamos? O que está ocupando nós mais do que a Jesus? O que é? Nosso carro, nossa família? E Jesus está falando disso. Quais são os nossos tesouros? Lembrei de uma musiquinha no tempo antigo aí, lá está o meu tesouro, lá onde não há dolo. Então, só de ter que acumular no céu os nossos tesouros, já dá para a gente fazer uma boa seleção do que não vai para o céu. O nosso dinheiro não vai para o céu, o nosso carro não vai para o céu, várias coisas não vão para o céu. A nossa saúde não vai para o céu, tudo bem que a gente precisa cuidar, né? Várias coisas. O que vai para o céu? O que vale a pena o nosso investimento? É disso que Jesus está falando. Mas tem um outro lado que é mais... Mas tem um outro lado que é mais negro, mais tenebroso, que são os versículos seguintes, 22 e 23, que Jesus fala assim: os olhos são a candeia do corpo, a lâmpada, né? Do corpo. Se os olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Acho que o pessoal parou para pensar no que Jesus estava falando. Como eu parei também. E o que eu estou entendendo aqui? No tempo de Jesus, essa palavra, né, os olhos da candeia, eles entendiam, era entendido, logicamente, não é científico, mas é como se os olhos fossem uma janela que te abrem para o mundo. O mundo vai entrar, ou seja, vai te tocar o seu coração de acordo com o filtro dos seus olhos, que passa pela janela. Se você é uma pessoa que cobiça as coisas, a cobiça vai ser um filtro, né? Cheios de cobiça, despeito, inveja. Você olha para uma pessoa, então eu vejo o meu vizinho, e agora não, que é um cara mais novo lá, não sei, mas eu estou querendo usar uma figura, mas aí, sei lá, tinha um vizinho lá, e aí de repente eu via que eu estou com o meu carro aí, não sei quantos anos, 6 anos, 8 anos, e de repente, uma vez por ano, o cara aparece com um carro novo. Como é que eu vou olhar para aquele carro? Se os meus olhos são bons, eu vou olhar aquilo e vou falar: pô, Neucino, né? Na época era o Neucino. Neucino, que legal, você comprou um carro novo, que bonito, tal, é elétrico, não sei o quê, parará. Agora, se os meus olhos são maus, eu vou olhar e falar: o que ele se pensa? Por que ele troca de carro todo ano? Esse dinheiro não deve ser um dinheiro... Da onde está vindo esse dinheiro? Ou seja, meus olhos me amargam quando vê o progresso dos outros. Então, Jesus está falando disso. Então, onde está o teu tesouro? Será que o teu tesouro está numa posse que você não consegue ter? Ou será que o teu tesouro está numa coisa que você tem e você quer mais, e aquilo você valoriza tanto que Deus perde o espaço dele? É uma lição para a nossa vida. Cuidado com os nossos olhos. Cuidado com os nossos desejos, com as nossas cobiças. Deus espera de nós isso, que Ele seja o nosso maior tesouro. Que a gente ame Jesus, ame a Deus sobre todas as coisas. E aí isso vai permear a nossa vida e nós vamos ser felizes. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai sempre encher nosso coração.
Jesus nos chama, com essa lição, a reconsiderar e reorientar as nossas paixões e valores. Será que parte do nosso coração ainda está meio contaminado ou ocupado pelos valores e paixões desse mundo? Coisas que a gente vê as pessoas tendo e a gente não tem, por exemplo. Pense nisso e coloque as dúvidas e aflições diante de Deus. E uma conclusão que a gente pode tirar disso aqui, que Jesus nos chama a mudar não apenas o que nós fazemos, mas também o que nós amamos. E Ele pode fazer essa diferença na minha vida e na sua, para que a gente ame mais a Ele, mais as coisas do reino, e não as coisas que estão por aí nesse mundo. Amém? Isso nos leva, por último, para a última lição aqui. Um coração firmado, um coração firmado. No capítulo 7, no versículo 24, Jesus diz assim: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a casa sobre a rocha. Coração firmado na palavra constrói uma fé resiliente. A tempestade vem sobre todos. A diferença está no fundamento. Por isso ele conta, vou aqui esticar um pouquinho o texto, no versículo 25 ele fala: caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. E a rocha aqui está falando de Jesus, dos ensinamentos de Jesus. Então, a obediência sustenta a casa quando a tempestade chega. Então, é como se a gente falasse, a obediência não nos livra da tempestade, mas nos mantém de pé quando ela chega. E eu vou explorar isso um pouquinho mais. Mas o texto, Jesus segue falando do outro lado também. Ele fala: mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre areia. A gente comentou um pouquinho disso. Lá na praia, você vê muitas casas sendo construídas e tal, e algumas casas você vê um monte de pilares. Aí eu tive até uma aula técnica do Enéas, que ele falou que tem casa que faz feita com radier, Enéas? Que é uma espécie de um alicerce que você não precisa colocar os pilares e tal. Mas é interessante você ver muitas casas que são feitas rapidamente. Mas aí, de vez em quando, você vê casa que inunda, casa que tem imposta em volta, Tem de tudo. Aí o resultado está no versículo 27. Fala: caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu, e foi grande a sua queda. A conclusão que a gente tem aqui é: a obediência não nos livra da tempestade, mas nos mantém de pé quando ela chega. Eu escutei, ontem à noite, inclusive, na hora que eu fui dormir, eu pus no YouTube, Vício, Tomasa dormindo já umas 3 horas, e aí pus no YouTube e tinham aqueles shorts, aqueles pedacinhos, recortes. E tinha um recorte do pastor Lamartine Pozzella, nosso vizinho, E interessante que ele estava compartilhando, ele falou: Deus me deu uma revelação nessa madrugada. E ele comenta que Deus está abalando o mundo nesses dias, nos dias que nós estamos vivendo, para revelar o que é verdadeiro. Esse foi o entendimento dele. É como se Deus estivesse deixando tudo tremer para mostrar o que é verdadeiro e o que é falso. E então ele vai falando: dá uma espiada nas chuvas, nos terremotos, nas crises. Olha um monte de guerra que está explodindo por aí. Ele fala: Jesus está voltando? Pode ser. Aleluia, tomara que seja. Mas parece que o mundo está chegando num grau de hipocrisia. Eu vi um antigo pastor, que ele fala de Naum 3, que eu quero explorar melhor para trazer, mas ele fala de 5 coisas que Naum fala que estava acontecendo no mundo e que Deus abalou o mundo naquele tempo, trazendo juízo. E ele falou: essas 5 coisas estão na nossa sociedade hoje. E então está no momento da gente ficar esperto, porque Deus está sacudindo. Olha o clima, olha as coisas que estão acontecendo. E pode ter certeza que não tem nada a ver com a crise global, a crise climática. Deus que faz a crise acontecer ou não.
E ele está abalando. Mas é interessante a conclusão que ele chega, né? Ele fala, Deus está deixando tudo tremer, abalar, para mostrar o que é verdadeiro e o que é falso. Ele fala, quando Deus permite um abalo, não é só para assustar, é para acordar. E eu acho que isso é mais importante, e por isso eu estou falando para vocês. A gente pode continuar na nossa vidinha, escola, cinema, clube, televisão, lembra do Eduardo e Mônica? A gente pode viver uma vidinha tranquila, rasa, sem profundidade, sem entender os ensinamentos de Jesus para nós, mas, de repente, os nossos pés estão próximos da rocha, que é Jesus, mas eles não estão firmados nessa rocha, porque a gente não conhece o suficiente dessa rocha para poder criar raízes nela. E quando ele termina lá, ele fala, é para mostrar que tudo foi construído sem ele, não vai permanecer de pé. Nada que foi feito sem ele vai permanecer de pé. Não existe chão seguro fora de Deus. Só fica de pé quem está firmado na rocha, que é Jesus. Amém? Então, o que a gente pode concluir desses 3 ensinamentos aqui de Jesus? Fazendo uma amarração de tudo que a gente viu. Jeremias falou de um coração novo. O salmista falou de uma palavra que é guardada no coração e acolhida, para que a gente possa agir naturalmente por ela. Não porque a gente pôs os 10 mandamentos na porta da geladeira, aquele meu velho exemplo, né? Eu ponho lá os 10 mandamentos na porta da geladeira, não matarás, não matarás, não, vou sair sem revólver, né? Porque não posso matar ninguém, né? Jesus está falando de princípios do coração. Se aquele versículo está no nosso coração, a gente não vai fazer, a gente vai agir de acordo. E Jesus nos envia a viver uma obediência que nasce do amor que recebemos dele e que temos o privilégio de retribuir. Por isso ele fala, o que você tem que fazer em 2026? Fazer discípulos e ensiná-los a guardar os ensinos de Jesus no coração. Esse é o maior desafio, essa é a nossa maior tarefa. Todo o resto é resto. Como o Vinícius falou muito bem, o nosso trabalho não é a nossa identidade. O nosso trabalho não é só o nosso ganha-pão. O nosso trabalho é o nosso campo missionário, é a nossa missão, para que a gente possa cumprir aquilo que Jesus deixou. Então, para concluir, talvez o maior desafio desse ano não seja fazer mais para Deus, e por isso eu não estou deixando para você aqui, espero que você não tenha entendido assim, que isso aqui é uma regra, mais uma regra que você tem que seguir. Não. Nós estamos conversando de coisas do coração. O que está no seu coração, né? Então, o maior desafio desse ano não é fazer mais para Deus, para que Ele nos aprove, como eu tentava fazer para o meu pai, mas permitir que Ele faça mais em nós. Nos abrirmos a Ele. Falo, Pai, me ajuda. Jesus não nos chama para uma fé pesada, baseada em esforço e culpa. Ele nos chama para uma fé bem firmada e enraizada sobre a rocha, onde a obediência flui em um coração transformado. Meu apelo final para você, fecha teus olhos. E a pergunta mais importante, portanto, é: o que eu preciso fazer para Deus? Não é isso. Mas que espaço tenho dado para a palavra de Deus em meu coração? Você tem dado espaço para a palavra de Deus no seu coração? Você tem a sua Bíblia em papel, onde você pode anotar algumas coisas, grifar alguns versículos? Você gostaria de que 2026 realmente fosse diferente, apesar dos abalos que Deus está realizando?
Agarre-se à rocha, que é Jesus, e convide realmente para habitar no seu coração e organizar a sua vida, pôr em ordem a sua casa, através dos seus mandamentos, do seu amor e do seu poder. Pai Santo, nós te louvamos e te agradecemos, porque Jesus não deixou só esses 3 ensinamentos, Ele deixou tantos. E quando nós unimos aquilo que saiu da boca de Jesus, aquilo que o Senhor mesmo, Pai, deixou ao longo de toda a tua palavra, princípios, valores, que são vida para nós, transformam o nosso coração, Pai, que esses princípios realmente sejam os que comandem 2026. Nos dá da tua inspiração, ó Pai, que a gente saiba que a tua palavra é vida, ela é rica, e que a cada semana a gente possa compartilhar com um amigo: olha, sabe que eu li um versículo assim e falou muito ao meu coração, Deus falou comigo através desse versículo. Senhor, nos dá mais oportunidades, nos dá coragem, nos dá disposição, porque cada vez que fazemos isso, comprovamos o teu amor, ó Pai, e o privilégio que é, Pai, ter a tua palavra escrita, ter um Deus que vive conosco a cada dia, como Jesus falou aos seus discípulos. Nos abençoe em nome de Jesus. Amém.